Eu gostaria de convidá-los a iniciar uma reflexão sobre esse tema a partir de dois conceitos fundamentais da nossa cultura conhecida como ocidental. O conceito de cristianismo e o conceito de capitalismo. É impossível pensar, entendo eu, qualquer ideia fundamental longe desses dois conceitos. De uma forma ou de outra, nos definimos a partir do cristianismo e do capitalismo. Com base nesses dois conceitos, que eles não são apenas culturais, eles são, em filosofia podemos chamá-los de ontológicos. Eles definem a existência e o ser. E definem com tal poder que, por muito e muito tempo, e não menos, de certa maneira ainda hoje, aquele que não é cristão, ele não é outra coisa. Ele deixa de existir diante dos cristãos. Ele não tem o respeito, o estatuto, a consideração de ser visto como alguém. Especialmente agora, nós diante de desafios poderosos de uma crise de religiões no mundo. E da religião, do mundo privado, da intimidade de cada um, como acontece hoje em dia, passar a se tornar uma questão estatal de um governo em que as disputas voltam a ser como aconteceram milênios, voltam a ser de impérios e de civilizações. Estamos em risco de uma nova e grande disputa entre Ocidente e Oriente, como aconteceu no fundamento da nossa civilização cristã. Mas antes disso, retomando um pouco a história, o cristianismo nasceu dentro de uma proposta de mundo privado, de mundo individual, de mundo íntimo, não como mundo político, como mundo externo. E nesse mundo privado, a essência dessa filosofia moral, apenas falando do ponto de vista da ética, é o perdão, a caridade, o amor, um certo companheirismo diante daquele que precisa da ajuda, e todos precisando de ajuda uns aos outros. O cristianismo, dessa maneira, colocou como perfeito não a culpa dos que não são deuses, mas o perdão de todos os que inevitavelmente erram. O bom cristão, na definição dos primeiros princípios do cristianismo, é aquele que, errando, recomeça. E fundador dessa perspectiva, Cristo, e Cristo como uma adjetivação, Jesus ou Cristo, ou untado de Deus, não veio para cobrar em todas as suas atitudes nenhuma exigência de perfeição. Posto isso, não haveria o porquê das suas atitudes, que sempre foram de parceria. Ora, nesse sentido, quem era perfeito? O perfeito cristão, nos primeiros séculos do cristianismo. Peguemos, por exemplo, dos seus apóstolos, para tomar como referência maior, Pedro. Pedro, que se tornou depois a pedra angular, que fundou a Igreja Católica, Catholos, a Igreja Universal, a pretensão universal de uma ideia fundamentada no coração dos homens, individualmente, passado individualmente uma verdade, uma tese moral que seria para todos os homens, independentemente de suas culturas, opiniões e diferenças. Porque o cristianismo entre os discípulos tinham judeus e não judeus, uma questão grave à época de Cristo. Qual era? Pedro, por exemplo, é um perfeito cristão dentro do fundamento da igreja. E ele negou Cristo não uma, não duas, 3 vezes. Então, o que constitui a perfeição no cristianismo? Recomeçar, perdoar, diante da nossa condição humana. O cristianismo, então, é uma caminhada, e por isso que os cristãos não eram chamados de cristãos no início, eram chamados de caminheiros, aqueles que caminhavam em uma direção.
a direção desses princípios. Bom, assim era a ideia fundamental em que todos estavam irmanados diante de um princípio. Nossas diferenças não nos colocam acima ou abaixo. Nossas diferenças não nos colocam, em termos de poder, desiguais. Somos diferentes, sim, judeus, gentios ou não judeus, mas somos todos iguais, iguais pelo mesmo princípio de interajuda, de interpessoalidade. Assim, entre vários outros sinônimos da moral cristã, o que fundamenta esse cristianismo é o perdão, a atitude diante do erro. Mas o cristianismo no terceiro século, depois de Cristo, ele sai do mundo privado, do mundo das instituições familiares, do mundo da relação interpessoal e se torna político. Ele abandona o mundo da intimidade, coração a coração, exemplo a exemplo, e passa a se tornar uma exigência, uma obrigação e um modelo universal do Estado. Século, com a queda de Constantinopla, terceiro século depois, então o cristianismo se torna um império católico, que quer dizer universal, apostólico, que obedecem este princípio, romano, se torna um exército. E todo o mundo privado desaparece. Mundo privado que havia sido exercitado um princípio poderoso no mundo grego. E o mundo grego também foi subsumido, desaparecido, com toda a sua autonomia no mundo romano, que invade a Grécia. Desaparece aquilo que poderia no futuro ser individualidade. E começam as pessoas todas a serem tratadas num espírito gregário, um espírito de coletividade, um espírito de universalidade. Não importa quem, são todos filhos de Deus, obedientes a um império, que não era feito de países, mas um império cuja única bandeira era ser cristão. E cria-se então um princípio fundamental de exclusão, sobre a égide de um conceito talvez fundante, creio ser, em minha leitura muito pessoal, um dos conceitos fundantes da exclusão do nosso mundo considerado ocidental, considerado na modernidade ocidental, o conceito de perfeição, que não havia no cristianismo original, porque não havia um modelo, nem o próprio Cristo se pôs como esse modelo, ainda dizendo-se a verdade, o caminho e a vida. Ele se colocou ao lado de todos, à maneira de todos, que mais tarde, o que antes foi usado muito como Sócrates, o método da maiêutica, dialogando com as pessoas à maneira delas, para não lhes dizer a verdade, mas para fazê-las compreenderem com o seu próprio raciocínio e evolução pessoal. Desaparecendo esse cristianismo, saindo do mundo privado, onde ele deveria ter ficado, ele se torna política, se torna público, e há um totalitarismo. É o Estado determinando a subjetividade. Todo aquele, então, que não era mais cristão, era morto. E em nome de uma verdade que nasceu de fora o íntimo e se tornou pública, e com o fim da individualidade, com o fim do mundo privado, o público se tornou uma das mais poderosas forças do totalitarismo da história da humanidade. A exclusão se tornou enrijecida, firmada pelo princípio da perfeição, que agora passou a ser representada pelo cristianismo. Ser perfeito como Cristo, ser perfeito como os representantes de Cristo. E o que significou isso? Uma acusação que no nível, em dois vieses diferentes, no nível da subjetividade, da pouca subjetividade que havia nas pessoas, se transformou em culpa e flagelo, físico ou psicológico. Aquele que não era perfeito, todos, acusados pela instituição de não serem como Cristo, a cada momento relembrados de não serem tão perfeitos quanto Cristo, passaram a se colocar como auto-excluídos. E a única forma de se incluir seria aproximar-se da igreja, que então era Estado, através de uma redenção.
mas não uma redenção moral íntima, uma redenção política, oficial e institucional, que é a obediência ao Estado. Então, como uma forma de introjetar a moralidade subjetiva na institucionalização do cristianismo, conseguiu-se com muita eficiência fazer com que todas as pessoas em nossa cultura ocidental trazem isso ainda hoje, em grande parte de muitos de nós, especialmente no Brasil, e culturas que têm um eixo familiar ainda muito forte, muito tradicional. E todos aqueles que alcançam uma certa independência de pensamento, ou felicidade, ou autonomia, começam a se flagelar. É mais ou menos assim. É como ganhar um bom emprego, achar uma nota de muito dinheiro, ou encontrar uma pessoa maravilhosa, e logo vem a sensação: meu Deus, o que vai acontecer de errado para eu merecer isso? Uma sensação de culpa e de flagelo, em que eu me ponho para a exclusão, em que eu me coloco a necessidade de me incluir via um certo sofrimento, uma certa culpa. Uma culpa que eu tenho que colocar aos outros para merecer ser perfeito, feliz ou qualquer coisa próxima. O modelo então se tornou institucional. Isso também aconteceu com uma certa substituição do real pelo ideal. O real, na época de Cristo, era que todos nós temos nossas limitações, nos definindo humanos, e o caminho da redenção. Mas quando nós aprendemos a nos tornar políticos, ou seja, o cristianismo enquanto império, nós passamos a exigir um certo modelo de perfeição, que nunca é o próprio pensamento, é sempre uma forma institucional. Então, ser perfeito, aceitar alguma felicidade, implicou em grande parte, para ser incluso na sociedade, a pertencer a algum modelo. Modelo de alguma instituição, obediência a algum líder religioso, e mais tarde, por herança, ainda hoje, a modelos de beleza, modelos de comportamento, modelos de padrões de morais. Todo aquele que só pode ser incluso, aceito em sociedade, ele tem que ser segundo o modelo, nunca segundo a própria independência e autonomia de pensamento. Então, nós dizemos às pessoas não como ela é, mas sempre perguntamos como ela deve ser, como ela deveria ser segundo o modelo. Ora, então hoje em dia, se eu percebo que alguém não é como eu gosto, segundo os meus modelos de julgamento, é natural em todos nós perguntar assim: mas você deveria ser mais paciente, você deveria ser isso e aquilo. Um deveria que é sempre acima da capacidade real. E essa cobrança é como uma cobrança de não ser perfeito. A perfeição se tornou um martírio, uma acusação. E a redenção, a obediência. Se você não consegue ser perfeito, então pelo menos entre para uma instituição em que vai lhe aceitar. Se tornou a aceitação do modelo religioso dentro da beleza, o modelo religioso dentro dos comportamentos, de tal maneira que ser cristão é tornar-se todo aquele que deveria ser segundo uma exigência dos outros. Bom, se isso era penalizado com a morte, cuja redenção era a obediência ao Estado, mudou gravemente no século XVI, XVII e por fim no século XVIII, com a reinstituição do mundo ocidental. Agora, não mais erguido pelo conceito de perfeição ou pelo seu oposto de imperfeição, pela polarização entre perfeito e imperfeito, como inclusão e exclusão no mundo de todos. O mundo reelabora um novo conceito, o conceito de capitalismo. E nesse novo conceito, um conceito mais poderoso, muito mais forte, que tem uma força religiosa, política, mas sobretudo econômica. É o conceito de lucro, de eficiência de produção.
nesse novo parâmetro erguido pela sociedade industrial, aquele que é excluído não é por ser ou não cristão, mas aquele que produz ou não produz lucro, de tal maneira que foi substituído a imperfeição moral de obediência a Deus e, portanto, ao Estado, pela ineficiência de produção e lucro, não mais ao Estado, mas ao mercado. Logo, aquele que então era imperfeito moralmente, se transformou em imperfeito existencialmente, quando não produz lucro. Eu vou traduzir isso com um exemplo bem simples. Imaginemos uma pessoa que tenha um déficit de cognição, que não consiga fazer cálculos matemáticos. Ora, uma pessoa dessa de tal maneira, com tal improdutividade, que não lhe permita conseguir um emprego, a inserção não apenas de trabalho, mas de direito à existência e ser reconhecido com dignidade como um ser humano, ele é considerado como deficiente. Deficiente mental. Deficiente não por ser ou não ser cristão, observe. Deficiente por não produzir lucro. Essa destituição ontológica de ser, que não permite a pessoa ser reconhecida como ser humano, pelos meios de produção, pode ser exemplificado num dito comum, infelizmente comum, assim: meu filho, o que você vai ser, o que você quer ser quando crescer? Ele não é. Ele não tem o estatuto de ser. Ele vai ser se a depender da resposta. Se for jardineiro, não será. Se for mãe, não será. Mas se for doutor, de tal maneira que isso qualifique ontologicamente ao mercado de trabalho, ele vai ser humano. Então, ser ou não ser humano, estar incluso ou excluso, depende de uma questão econômica, de produtividade. Mas se falarmos em existência de tudo o que define a humanidade, inclusive o cristianismo original, por que haveríamos de considerar uma pessoa como um autista, ou como um cego, ou como um surdo, e outros, ou como um coxo, ou qualquer denominação que eu encontre agora? Por que considerar essa pessoa como deficiente e não considerar uma pessoa que é incapaz de amar como deficiente? Porque uma pessoa que tem dificuldades, se não impossibilidade de afeto, carinho, não é uma pessoa deficiente emocional. Porque ela não é uma deficiente de caridade, porque ela não é uma deficiente cristã, mas é uma deficiente somente na medida em que isso impede o mercado de trabalho. Com o advento da tese do darwinismo de que há uma evolução de espécie em que os mais fortes, e mais fortes entendendo aqueles que biologicamente são mais fortes, sobrevivem, deu-se entanto o fim desse cristianismo original, mas nasceu no mundo moderno um darwinismo social, um darwinismo econômico. Quem é mais forte, aquele que sobrevive, não é mais do que tem uma genética mais forte. Veja os negros se tornando como escravos e morrendo primeiro. Mas mais forte é aquele que economicamente consegue sobreviver. E há uma desconexão de evolução e progresso. A humanidade evoluindo o seu modo de ser não quer dizer que ela está evoluindo como algo melhor do que antes. E assim, pessoas que são mais frágeis fisicamente sobrevivem mais, têm mais filhos, porque mais ricos, porque economicamente mais capazes de existir. Ser pobre não é apenas uma deficiência ontológica, mas também vital. Porque na medida em que a pobreza impossibilita a continuidade da vida, aquele que é pobre morre também, e politicamente é excluído. Logo, a economia se tornou um parâmetro de exclusão. Então uma pessoa se torna deficiente pensando no mundo
no mundo industrial do século XIX, podem ler ou ver o filme do mesmo nome do livro de Émile Zola, Germinal. Vocês vão ver uma época em que as pessoas trabalhavam, crianças, homens, mulheres, 16, 18 horas por dia. E aqueles que não produziam mais eram chamados de deficientes. Então a noção de deficiência física passou a ser caracterizada como um estigma, o que não era antes. Era uma caricatura, era apenas uma figura diferente, mas ela não estava sendo ocupada pela exigência do tempo. Logo, ele não era visivelmente deficiente. Isso passou a ser diante da sua impossibilidade no mercado de trabalho. Ora, a culpa cristã, que é a culpa enquanto uma fixação da consciência no passado, agora sendo substituída por um outro conceito, fora do cristianismo, ou o cristianismo refeito e reformulado dentro do capitalismo, que é o conceito de deficiência, ou de deficiente físico ou mental, não tem mais o passado como tempo de retardo, tempo de demora para julgar os outros ou a si próprio. Agora a noção de tempo é para o futuro. E assim, deficiente se torna todo aquele, não é mais físico, mas é conceitual, todo aquele que não dá lucro. Porque uma pessoa que tenha toda e qualquer deficiência física, mas que der lucro, não é tido como deficiente. Ele pode colocar próteses, ele pode se aplicar com carros, com empresas e funcionários, e ele não é tido como deficiente. Mas aquele que é saudável, do ponto de vista biológico, mas pobre, é tido como existencialmente deficiente. Ou seja, é como olhar para ele e olhar para coisas. Ele nem existe. Ele não existe como pessoa. E ainda mais se esse tal pobre não conseguir ter recursos de produção econômica. Então, agora esse peso ao progresso do tempo para a produção econômica de resultados, fundamentalmente em lucro, se torna excluído. Logo, dizemos nesse mundo capitalista que a exclusão se dá não por uma estética, mas por um conceito daquele que atrasa o progresso. E todo o dinheiro gasto com inclusão social, com inclusão nos espaços de habitação, espaços de estudo, espaços de trabalho, é lucro a menos, portanto, tempo perdido de existência. Para a inclusão no mundo capitalista, como na Idade Média, a inclusão no mundo cristão, ou católico apostólico romano. E aí, hoje em dia, eu quero estar concluindo essa abertura, que vale a pena repensarmos o exemplo de Hitler, que era cristão e capitalista, e queria uma produção eficiente. E essa produção se deu com muita clareza: morte a todos os deficientes, para não atrapalharem o tempo e o progresso. E o que o capitalismo fez? A mesma coisa, uma exclusão, não vamos gastar dinheiro, não vamos gastar com tempo, todos aqueles que atrapalharem a produção e o tempo de constituição do Estado. Dizendo assim, eu quero refazer um pouco essa aparente simples questão de procurar incluir as pessoas no mundo de que foram excluídos. Isso é muito perigoso. Acho que talvez a gente tenha que passar por uma destituição da marca existencial que separa os incluídos e excluídos. Ou seja, não incluir as pessoas. Porque incluir alguém no mundo capitalista é fazê-la tornar-se coisa. Porque ela só vai ser aceita na medida em que ela produzir muito. Então há que ter cuidado não só com a exclusão, mas também com a inclusão. Eu não quero que meu filho seja incluído, fosse ele deficiente ou sendo ele deficiente. Ao ser incluído, ele tem que então se tornar uma máquina e uma produção. E enquanto ele estava excluído, ele era talvez liberto existencialmente.
Há um direito de existir sem ser necessariamente uma produção de lucro. Então, talvez não apenas incluir, o que também é necessário porque precisamos, mas destituir esse binômio exclusão e inclusão, que é feito às vezes sem crítica, sem reflexão, e podemos às vezes trazer para a salvação, não do cristianismo, mas do capitalismo, aqueles que, se aceitos, perdem sua alma. Bom, pensando em um contador compulsivo, obsessivo, que não dorme e que tem todas as manias de um deficiente mental, não neurótico, mas psicótico, e que simplesmente, se for um professor de filosofia, vai ter que ser internado. Se for um garçom, não vai fazer sua tarefa. Se for qualquer outra pessoa sem produção econômica, vai ser um deficiente, vai ser tratado e arquivado. Mas imagine se ele for o contador de uma grande empresa que, devido à sua loucura, não dormir e só fazer contas e der lucros. Esse homem vai ser considerado um gênio. E foi incluído. E essa inclusão também o mata como pessoa, embora o torne um sucesso como coisa. Inclusão e exclusão social. Inclusão e exclusão existencial. O que temos feito de nossa parte com esse mundo em que as pessoas estão cada vez não apenas diferentes e com orgulho de sua vaidade, mas desiguais e com poder de maltrato? Espero que essas questões abram um debate e reflexões para que o nosso lado de cá, seja qual for, e pelos modelos quais forem de critérios, sejam um pouco mais dóceis. E, lembrando algumas canções, ao invés de querer salvar o outro para as nossas opiniões, devemos nos recolocar em nossa capacidade de ser um muro divisório entre todos. Eu me coloco como ouvinte e aprendiz. Espero que o momento venha enriquecer mais do que agora. Obrigado a vocês. Falar depois do filósofo não é fácil. Eu sou uma mortal pedagoga. Durante esses meus quase 40 anos de trabalho, todos os meus estudos têm sido na área da educação, especialização, mestrado, doutorado. Tudo que eu fiz na minha vida é em função de discutir a nossa educação. Agora, uma coisa interessante, viu, Will? Nós não combinamos nada da nossa fala, mas como que há convergências de pensamento em tudo isso? Olhem só uma frase que eu trouxe para vocês em cima de tudo que ele acabou de falar em relação à questão do capital. Não sei se você conhece o professor Lucídio Bianchetti. Ele faz uma afirmação que eu acho fantástica. Eu vou começar minha fala por aí. Cada vez mais parece claro que o Deus dos dias atuais se chama capital e que o pecado na religião do capital é não ser produtivo. Eu acho interessantíssima essa frase dele. E o interessante é que o nosso tema é discutir a inclusão. Conceito, inclusão social, conceitos e preconceitos. Mas não tem como da gente fugir da palavra exclusão. Você abordou muito bem, primeiro pela questão do cristianismo e agora, mais, vamos dizer, recentemente, do século XIX para cá, a questão do capitalismo. E quando você diz, eu não quero ser incluído dentro desse sistema, eu não quero me coisificar, ninguém quer. O que a gente quer? Você falou uma palavra extremamente interessante que eu sou ligada a ela minha vida inteira. Nós queremos uma transformação. A gente quer ser incluído, mas em outro modelo. A gente não quer se coisificar. Quando eu abordo a questão da inclusão, evidentemente, para a gente discutir essa inclusão social, significa, eu quero outro modelo social. Porque hoje a gente vive num modelo econômico que é um modelo econômico globalizado. E sabem como que eu defino essa globalização que tanta gente defende, aplaude? Eu digo sempre o seguinte, que a gente internacionaliza a riqueza e nacionaliza a pobreza. Esse é o grande lema da globalização.
Então, que globalização é essa? Essa globalização, ela foi feita a partir do pensamento do Ocidente. Isso é claro. É como se fosse a única cultura existente e que merece respeito. É pela via do Ocidente. Outra coisa, há uma uniformização geral que nos trouxe um modelo de pensamento único. Então, tudo que a gente avalia na nossa cultura, que é bom, que é positivo, que merece crédito, é se a gente seguir um modelo uniformizado. Para nós, tudo hoje tem sido tão padronizado. Eu discuto muito na universidade. O cheiro tem que passar por Paris e pelos americanos. As nossas vestes têm que passar pelo jeans americano. As nossas bolsas têm que passar por um modelo francês, não sei mais o que. O nosso sabor, se não for pelo McDonald's, pela Coca-Cola, nós estamos por fora. Então a gente tem até Papai Noel dentro dos nossos shoppings com neve, com urso polar, coisa que eu nunca vi na minha vida, espero não ver. Então a gente vive em cima de um padrão social que quem está fora dele, está fora. Está fora, é considerado excluído. Eu quero me incluir nesse padrão? Não, mas eu queria mudar esse padrão. Eu queria que esse modelo econômico não fosse esse tipo globalizado que parte de um único modelo, que é o pensamento único, que é uniformizado e tudo mais. Agora, se nós falamos que quem está fora desses padrões do capital, que não dá o lucro desejável, ele é excluído, imaginem pessoas que além disso tudo são consideradas como pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas que, se a gente pegar pela história, você pegou um pouco pela questão do cristianismo, mas se a gente pegar pela sociedade primitivista, depois se a gente for pelo escravismo, feudalismo, hoje pelo capitalismo, a gente vê que essa exclusão, infelizmente, e nós todos fazemos isso muito bem, ela é naturalizada. E é isso que me dá uma grande angústia, não só enquanto professora, mas como pessoa. Eu sou mãe de 4 filhos e vejo que nós vivemos, eu criei meus filhos nesse mundo excludente, onde a nossa prática de dia a dia é excluir pessoas, até pessoas que a gente gosta. E eu sempre brinco e pergunto, quem no dia a dia da nossa vida não passou por uma experiência de ser excluído por alguém ou então está excluindo alguém do nosso contexto? E isso é angustiante, porque no passado eu quero pensar que as pessoas ficavam amarguradas quando eram excluídas de algum contexto. E hoje a gente não fica mais. Que a gente sabe excluir tão bem que a gente naturalizou também ser excluído de algum contexto. Aquilo que eu pensava que deveria ser um absurdo, não está sendo mais. E nós hoje estamos cada vez mais achando que é legal termos um modelo de pessoa, termos um modelo de sociedade, um modelo de mundo. E o que foge daquilo tem mais que ser excluído. E aí eu venho com várias pessoas, alguns autores que eu admiro muito, e estudiosos que eu aprendi com eles, e digo o seguinte: nós somos pessoas tão diferentes uma da outra. Se a gente for pensar, existe alguém nesse mundo que é igual ao outro? Não. A nossa identidade é constituída pelas diferenças que nós temos em relação aos outros. Então, por que tanta exigência nessa questão do ser igual? Por que a gente não dá conta de conviver com a divergência? Não no sentido daquele respeito, eu tenho um pouco de medo com a palavra respeito. Quando eu digo, eu te respeito, às vezes eu estou dando uma conotação que eu estou te respeitando porque você é inferior a mim. Então eu te respeito. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala muito, eu respeito fulano, eu respeito
respeito cicrano. Até que ponto esse respeito é no sentido de entender o outro enquanto alguém diferente que vive numa sociedade marcada pela diversidade humana. Nós somos uma sociedade, se a gente for falar da sociedade brasileira, com tantas diferenças, mas a gente exige igualdade. E se as pessoas não forem exatamente da forma que eu quero, eu simplesmente a excluo. E olhem só, voltando um pouco nessa questão da exclusão, vinculado à questão econômica. Tem um jornalista brasileiro que ele sempre está fazendo estatísticas sobre essa questão das pessoas excluídas no mundo. Você já viu falar, professor Luciano Costa, o jornalista Luciano Costa. Olha só o que eu li recentemente dele. Que o mercado mundial de divisas negocia diariamente, sabe mais ou menos quantos dólares? Diariamente? 2 trilhões de dólares. Por outro lado, mais ou menos 1 bilhão de pessoas nesse mundo são pessoas subnutridas crônicas. E mais ou menos 2 bilhões de pessoas estão excluídas do acesso aos bens públicos de qualidade, como moradia, transporte, saúde, lazer e mais alguns outros. Esse é o mundo que a gente vive. Um mundo onde essas pessoas que não são tidas como produtivas ou que estão fora desse mercado uniformizado, globalizado, é isso que acontece hoje no nosso mundo. Hoje, o Leonardo Boff, ele diz o seguinte: todo mundo fala em consolidar uma sociedade mundial globalizada. Sociedade mundial globalizada. Como isso é possível se nós, basicamente, menosprezamos a solidariedade, os ideais de liberdade e a dignidade para todos? São questões que muitas vezes a gente passa assim, despercebendo que só é possível a gente falar em sociedade mundial, com esse nome globalizada, ou sociedade democrática, se a gente pensar na questão dos direitos humanos. E quando eu digo uma sociedade onde todos pertençam, onde todos tenham acesso a esses bens públicos de qualidade, eu estou querendo dizer que a gente precisava, de fato, ter um outro modelo de sociedade. Eu acho triste eu dizer, eu estou incluída na sociedade porque eu tenho uma boa produção, eu dou lucro, eu não sei o quê, eu me coisifiquei. Eu quero sim estar dentro, porque tem um autor africano, que ele é muito interessante, ele diz o seguinte: quem somos nós para convidar alguém para ser incluído? Alguém nasceu fora? Eu acho interessantíssimo essa análise que ele faz. Agora, o que eu acho interessante, sempre afirmo, meu pensamento sempre é revolucionário nessa questão, que eu acho fantástico é afirmar o seguinte: todo esse processo de exclusão do mundo, vamos pensar nessa questão do capital, isso foi feito de uma forma muito pedagógica, não foi feita por acaso, mas foi feita pela mão do homem. Então, se o homem construiu, ele também desconstrói. E eu tenho os meus sonhos, as minhas utopias, que a gente pode sim pensar em outro modelo. Assim como o homem foi capaz de construir isso que nós temos hoje, onde tantas e tantas pessoas estão excluídas,
nós também podemos passar um apagador nessa sociedade e tentarmos a construção de algo onde a gente possa, de fato, trazer mais pessoas para dentro dela. Quando me perguntam como tentar isso, já dei uma dica aqui para vocês que pelas nossas próprias mãos, de uma forma muito organizada da sociedade, com políticas, sim, políticas públicas de fato sérias e não protecionistas, assistencialistas, onde o Estado tenta simplesmente fazer trocas, mas na verdade são políticas que trazem uma situação de ordenamento para que cada um fique no seu lugar e dê a impressão que todo mundo está fazendo alguma coisa. Isso é muito sério. Quando a gente fala nos movimentos sociais, eu faço parte do movimento das pessoas cegas que lutam pela questão da cidadania. Eu acompanho vários movimentos sociais e quando eu vejo acontecendo alguma coisa que de certa forma possa beneficiar essas pessoas e vejo políticos anunciando, eu falo, isso aí, nada disso eu estaria anunciando se não fossem as pessoas que estão correndo atrás e que estão denunciando a situação de exclusão nas quais eles se encontram. Então eu acredito muito na força desses movimentos. Mas, infelizmente, até eles estão também em posições complicadas diante do Estado protetor. E outra coisa que eu acho que é interessante a gente fazer uma pergunta. A gente fala muito, sabe, Will, você colocou aqui um panorama, eu estou fazendo minhas colocações, até que ponto nós de fato queremos inclusão? Até que ponto? Outra coisa que eu vejo muita gente discutindo a inclusão, mas a nossa elite, a elite brasileira, mesmo nessa inclusão da forma que você coloca, eles estão querendo trazer essas pessoas que são historicamente excluídas dos bens sociais para dentro? Até que ponto faz bem a uma sociedade que é controlada por uma minoria ter todo o seu povo educado, todo o seu povo autônomo, todo o seu povo questionador, que vai deixar de ser completamente manipulado? É uma questão que a gente tem que ter sempre em vista. Até que ponto realmente há uma luta pela inclusão de todos na sociedade, se a partir do momento que eu tenho todos, até dentro dessa conotação, dentro desse modelo que nós vivemos, até que ponto isso é interessante para aqueles que pensam que dominam a sociedade? Povo esclarecido, autônomo, educado, não é povo manipulado. Daí vem a grande questão que eu trago pela educação, que eu vou falar para vocês agorinha. Quando a gente fala também nessa questão da inclusão, a gente fala só na inclusão social, mas eu gosto, talvez por questão de professor, né, questão didática, de dizer que nós precisamos fazer essa abordagem da inclusão tanto no nível político, como social, como cultural e até mesmo como pedagógico. Quando eu digo social, inclusão social, eu sempre penso na questão de direito de cidadania. Eu sempre penso naquelas pessoas que não têm acesso, como eu já falei, aos bens públicos de qualidade, moradia, emprego, saúde, transporte e tantas coisas mais. Que não é possível você pensar em inclusão sem pensar nessa questão social, de cidadania. E não é possível a gente falar que nós vivemos num mundo democrático se a democracia exclui uma parcela dessa população. País democrático não deixa ninguém de fora dar acesso a esses bens para todos.
Então é uma questão que tem que ser discutida: direitos de cidadania, acesso aos bens públicos de qualidade. Questão política: como ser incluído se poucos segmentos têm fala, têm poder, fazem discussões junto com aqueles que decidem o nosso futuro. Esse espaço tem que ser de fato aberto a todos. E a questão cultural: como eu penso em inclusão se eu vejo o outro como inferior, se eu não consigo pensá-lo de forma que ele faz parte da diversidade social, mas que ele é parte, não a parte. É complicado você pensar em inclusão se você não conseguir ter uma visão do outro como pessoa, com suas diferenças, com sua identidade, mas como parte também da sociedade, não como uma pessoa à parte. Outra coisa que eu acho interessante estar colocando para vocês, que a gente fala das diferenças e da diversidade como se essas questões fossem exceção. E na verdade não. Isso aí não é exceção. Quando a gente fala na diversidade, eu vejo a diversidade mais como norma hoje do que a questão da exceção. Então é uma sociedade de fato que eu penso que tem que ser aberta a todas. E tem um autor também que eu gosto muito, que ele diz: para a gente ter uma sociedade ética, moral e legalmente justa, a inclusão é uma necessidade. Eu não posso falar que eu vivo numa sociedade justa, que eu vivo numa sociedade ética e moral, se nós temos tantas pessoas que são excluídas desse nosso mundo. Eu sei que meu tempo é curto, e algumas coisinhas aqui que eu trouxe para vocês, por exemplo, até eu já falei isso, que democratização passa pelo convívio na diversidade. Eu hoje, dentro da Universidade Federal de Goiás, além de ser professora já efetiva há muitos anos, eu coordeno o núcleo de acessibilidade da UFG. O que é isso? É a gente tentar garantir a permanência e a continuidade dos estudos de todas as pessoas com deficiência que adentraram a universidade por meio do vestibular. Se vocês me perguntaram, isso é necessário? Se a gente falar em questão de estatística, vocês vão ficar impressionados como eu fiquei ao fazer isso no interior da Federal. Nos últimos 10 anos, se a gente teve umas 200 e poucas pessoas que tentaram o vestibular, pouco mais de 20 pessoas conseguiram passar. Desses pouco mais, nós tivemos uns 5, 6 formandos. E por que isso? A exclusão. Eles conseguem com muita dificuldade o acesso, mas eles não conseguem a permanência. Então nós estamos tentando reverter essa situação, não por meio de cotas, mas por meio de uma educação que ele encontre apoio para ter uma permanência com sucesso no interior da UFG. Graças a Deus a gente está tendo essas discussões no interior, que é de uma universidade pública, federal, e que está de fato preocupada com essa questão da exclusão. E eu coloco nas minhas falas que, mesmo sendo ainda de forma muito tímida, eu penso que nós estamos começando a assumir o papel social na luta pela inclusão de todos. E mais algumas coisinhas, na hora que encerrar você pode me falar, tá, Will? Na questão da educação, aonde que me entristece muito, eu tenho aqui, vi várias ex-alunas, hoje colegas minhas de profissão, quando a gente fala em universidade, como que a gente pensa na questão do mercado e questão da concorrência? E como que a gente hoje deixa de lado a discussão da formação humana? Como que a gente deixa de lado a discussão de princípios éticos, de princípios morais, do que significa ser solidário? Hoje em dia, a gente discute essa questão de mercado
Mas só que, cada dia que passa, a gente está mais craque em formar pessoas para o mercado, para a produção e para o lucro. É ou não é verdade? Cada dia que passa. Cada dia que passa, nós estamos assim, com uma vantagem enorme, inclusive as instituições formadoras, que tanto discute essa questão de transformação social, como que nós somos inteligentes para fazer isso, para continuar aprimorando essa questão do mercado. Parece até demodê, parece até feio falar formação humana. A gente está na faculdade para ter um emprego, para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro, cada um correndo atrás do seu lucro, cada um por si só. Então por que a gente está discutindo tanta inclusão? A gente pensa que a partir de outros princípios a gente poderia ter uma sociedade de fato mais humana, onde as pessoas são mais próximas e não se excluir tanto as pessoas que estão ao seu lado. Só que, como eu disse, a exclusão ela é feita de uma forma pedagógica e eficiente. É isso que nos ensinaram na faculdade. É a gente correr atrás do emprego, correr atrás do lucro, correr atrás do ótimo salário. E aí eu pego aqui o Gandhi, vou ler uma frase para vocês, que eu acho maravilhosa. Nossa capacidade de alcançar a unidade na diversidade será a beleza e o teste de nossa civilização. Coisas que a gente pensa, é sonho? É sonho. E tem um outro autor, que se vocês nunca leram, eu fui apresentada a esse autor não tem muito tempo, e hoje faz parte direto das minhas leituras. Olha que livrinho pequenininho. É um filósofo marroquino e economista, o Hassan Zawal. Ele diz o seguinte, que a solidariedade, economista e filósofo, a solidariedade, a reciprocidade, a dádiva, são também partes da condição humana. E quando a gente discute essa questão, não sei se eu fui claro para vocês, da inclusão, eu não estou me referindo simplesmente incluir a pessoa no emprego ou incluir a pessoa deficiente na escola regular. Eu não vejo a inclusão como regra, eu não vejo a inclusão como método, eu vejo a inclusão como um novo paradigma, eu vejo a inclusão como uma questão de valor, como uma questão de princípio de vida, sabe? E não simplesmente como aquela coisa simplista, eu vou pôr alguém no emprego, então estou fazendo algo. Não, é uma mudança radical de pensamento, de questão do que a gente discute sobre a nossa sociedade. E para encerrar, olha esse pensamento aqui, você já deve ter lido muito, do George Orwell, que é o que escreveu a Revolução dos Bichos. Eu acho isso ótimo. Todos são iguais, mas há alguns que são mais iguais do que os outros. Esse é do George Orwell. Vou terminar aqui com um pensamento do Mário Quintana sobre deficiente. Vocês conhecem esse poema do Mário Quintana sobre deficiente? Não, eu vou ler rapidinho para vocês e encerro minha fala com esse pensamento. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus sozões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus.
E a amizade é um amor que nunca morre. Muito obrigada. Quero convidá-los a fazer uma viagem comigo. O Will me deu uma tarefa dificílima, porque ele me pegou assim, já pronto, né, assim como um livro, muitos poemas dele que serão publicados em breve. Todos nós teremos esse prazer de ter esse livro na nossa cabeceira e de escolher um poema para estar declamando aqui para vocês, um poema dele, né? Eu achei uma tarefa assim muito difícil, porque eu gosto muito da forma como ele escreve. Para mim, assim, fazer filosofia com poesia é uma arte para poucos, não é para muitos. E eu fiz aqui a minha escolha de hoje. Esse poema, eu não posso deixar de falar que ele tem um fato aqui que ele relata com relação a esse poema que eu vou ler para vocês. O poema começou, de fato, quando senti uma descoberta espiritual. Uma alegria, não em reconhecer que meus erros são grandes, mas que, ciente disso, não sou melhor do que muitos que antes facilmente condenava. Fiquei extasiado com minha nova filosofia moral. Se eu não sou bom, ao menos não carrego o orgulho de me crer superior a ninguém. Sinto a paz de não odiar por muito tempo aqueles que eu desaprovo. O poema veio até mim com muita beleza, emocionou-me profundamente. Quase chorei. Se chama Tamanho. A grandeza de uma pedra está no seu tamanho. No ser humano, não. Uma coisa é o que é, mas gente é coisa infinitamente outra. Ninguém é totalmente o que é. Como pode alguém ser inteiramente falso quando se é infinito? O ser humano será sempre o que o ângulo é para a vista, inevitável. Quando os silêncios hesitam, inquietos de óculos, qualquer coisa é um grau a mais de ansiedade. Todas as coisas parecem ter a medida exata das nossas incorreções, o que não é defeito. Não há uma pedra conhecida que não traga junto um pensamento colado. Quem mais testemunhou a verdade foi quem teve a certeza do próprio erro. Afirmar uma só teoria exige que se neguem muitas outras contrárias. É preciso muitos nãos para se construir apenas um sim. Por isso, ninguém é simplesmente o que é. Ninguém tem o seu próprio tamanho. Quem define alguém alto é outro. Só os tolos veem as pessoas exatamente como elas são. O que é simples não tem pensamentos, não pede definição. A medida de todas as coisas soma cardinalidade, calibre e um tanto de caráter. Com um tiro de revólver e arrependimento, mata-se o tempo de voltar atrás. Ampulheta que não mais separa a acusação da própria culpa. Afinal, é o sol que faz a sombra do homem ou é a face que não se volta para a luz? Os cílios protegem a alma como pálpebras, escondendo a verdade. Porém, a verdade é que só as lágrimas retiram a poeira dos olhos. E só os risos colorem o brilho de todas as coisas. Não há pedra que no mundo quebre a grandeza desse olhar. Definitivamente lógico, paradoxal e coerente. Não entendo como algumas pessoas não entendem.